Eu tenho que vir aqui desmentir o militante Thiago Santinelli. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, só que o cara falou da minha família, falou da minha esposa, das minhas filhas, tá insinuando que eu tô imputando o crime nele, mandando milhares de seguidores vir aqui atacar o canal, então eu tenho que vir aqui desmentir o militante Thiago Santinelli. Eu vou te mostrar os prints, o trecho do meu vídeo que ele ocultou, as próprias falas dele de 3 semanas atrás dizendo o contrário do que ele tá me acusando agora, e você vai ver como ele é um baita mentiroso e hipócrita. Bom, para você que não tá sabendo, o Santinelli, que é um militante de esquerda, é um cara que ficou famoso fazendo uma série de vídeos atacando pessoas, atacando reputações na internet. Inclusive os próprios números do canal dele atestam isso. Os vídeos mais assistidos do canal dele são atacando reputações, atacando pessoas. Os vídeos dele fazendo comédia tem pouquíssima visualização. Então é um cara que ficou famoso falando mal dos outros na internet. Esse cara fez uma acusação severa contra mim aqui no Instagram, nas redes sociais, mas principalmente aqui no Instagram. Então nos últimos dias ele tem dito o seguinte, que eu fiz um vídeo, tirei uma piada dele de contexto, né, recortei ela ali, editei, tirei de contexto e trouxe pra internet tentando imputar nele o crime de capacitismo. Tá falando desse trecho do meu vídeo aqui, ó. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Se você acredita nisso. Parece retardado, você tem síndrome de Down? Você achou ofensivo isso que eu falei? Capacitismo? Meio pesado? Ainda bem que essa fala não é minha. Essa fala é do Santinelli. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Aí ele... Você é retardado, Sidney? Ele fez todo um alvoroço em torno disso, dando a entender que eu tô tentando imputar crime de capacitismo nele. Bom, vamos desmentir o cara com evidências. Primeiro ponto é que nesse trecho do vídeo, como vocês viram, eu não afirmo em momento nenhum que ele cometeu capacitismo. Mas todos os racistas vão rir daquilo. Mas e aí, Santinelli? Quem ri dessa piada sua aqui então é capacitista? Aí ele... Porque as pessoas estão rindo de você imitando os trejeitos de alguém com síndrome de Down. Você tá traindo capacitista pro seu show então, Santinelli? Mas o segundo ponto é que nesse próprio vídeo eu deixo claro que o Santinelli não cometeu capacitismo. Eu literalmente afirmo que ele não cometeu capacitismo e que se o pessoal vê o trecho completo, no contexto completo, né, no todo, eles vão perceber que o Santinelli não só não cometeu capacitismo, como não menosprezou uma pessoa com síndrome de Down. Eu afirmo isso nesse vídeo. Na minha opinião, vendo o trecho completo ali da piada, não parece que é um capacitismo. Me parece que fica claro que ele não tá menosprezando a pessoa com síndrome de Down. Apesar da plateia dar risada apenas dos trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down. É tipo o Léo Lins, quando ele imita os trejeitos de um nordestino e a galera ri. Aí a bolha de esquerda do Santinelli fala que o Léo Lins cometeu piadas preconceituosas contra o nordestino, mas quando o Thiago Santinelli imita os trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down, aí tudo bem. Mas apesar disso tudo, eu não acho que seja capacitismo, tá? Deixando bem claro, vendo o trecho completo da piada não me parece capacitismo. Só que o Santinelli cortou esse trecho do meu vídeo. Especificamente aqui nessa denúncia que ele veio fazer no Instagram, ele removeu essa parte do meu vídeo, onde eu afirmo que ele não cometeu capacitismo. Vocês não precisam acreditar em mim, chequem lá o vídeo, a thumb é essa aqui, o título é esse aqui. No mesmo vídeo eu vou lá e afirmo, não é capacitismo. E ainda deixo claro que aquela abertura eu não fiz pra tentar imputar capacitismo no Santinelli. Eu fiz pra mostrar uma prática que ele e essa turminha de militante cancelador tem, que é retirar uma coisa de contexto pra tentar usar isso negativamente contra uma pessoa, contra alguém que eles considerem um alvo. E quando ele vai lá e oculta o trecho do meu vídeo, que eu afirmo que ele não é capacitista, ele acabou de validar esse meu ponto. Que é exatamente o que ele e a turminha do cancelamento faz e o que ele fez nesse vídeo de denúncia que ele colocou aqui no Instagram, que é ocultar um trecho do vídeo original, colocar apenas um trechinho que faz sentido, para com isso aqui gerar um ataque para a pessoa que eles querem. Agora, isso não é nem de longe o pior. Tem a cereja do bolo. Vejam, ele traz em tom de indignação o fato de que o metaforano teria retirado, recortado, editado, enfim, picotado um trecho ou trechos de piada dele, de um show dele, mais de uma piada, né? Tirado totalmente do contexto, e aquilo teria soado negativo pra ele, mas a culpa não é dele, comediante. A culpa é de quem editou. Não eu, no caso, não é meu editor, mas enfim, a culpa é de quem editou e tirou, picotou, tirou aquela piada do contexto, e não do comediante que fez aquela piada. Mas olha só que interessante o que ele falou no Vilela 3 semanas atrás, logo antes dele falar isso que ele tá falando agora no Instagram. Estádio, essa questão é importante falar. O Léo Lins não sofreu a condenação porque ele fez a piada no teatro. É porque ela foi jogada na internet. Não, mas peraí. Foi por causa da internet. Então, ele conseguiu fazer todos os shows. Ele postou o show, lucrou com o show. Quando vai pra internet, é o bagulho público. É o mesmo bagulho do estádio. É público, o bagulho é público. A gente tá falando do show do Léo, do espetáculo do Léo, que tem um começo, um meio, fim. Então, mas a lei não pune. A lei não vai punir. A lei não vai punir a pessoa. Não é o Léo Lins. O Léo Lins não é o caráter do cara. A lei vai punir a ação. A ação, a questão é que a ação, ela tá dentro de uma peça de teatro, certo? O pessoal fala assim, você acha isso engraçado? E solta uma das piadas do Léo, avulsa, certo? Isso é a mesma coisa, cara, de você pegar e falar assim, você acha que isso aqui não é racista? E falar uma piada do Léo,
Isso aqui não é. Se você pega esse. Cara, isso é um pedaço do show dele que tem um começo que explica por que o show é pesado, por que as piadas são assim. Ele tem um meio que ele vai falando por que ele fala todas aquelas piadas. E no final ele fala das pessoas que fizeram. Ou é impossível. Mas Pedro, peraí. Eu não falei só uma piada, eu falei que foi tirada uma piada de contexto dentro de um show que tem contexto. Calma. Mas se ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Não, pelo amor de Deus, aí não. Pode tirar uma palavra do Pode tirar a palavra. Sim, claro. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Basicamente, em vários momentos ele deixa claro que o problema e a responsabilidade estão pro comediante. Ele fala que depois que tá na internet é público. Inclusive o Santinelli concorda com a ideia de que depois que um vídeo de um stand-up, de um comediante tá na internet, é passível de ser recortado, tirado de contexto, e é isso mesmo. E é assim que é a internet. O Santinelli concorda com isso. Mas Pedro, peraí. Eu não falei só uma piada, eu falei que foi tirada uma piada de contexto dentro de um show que tem contexto. Calma. Mas se ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Não, pelo amor de Deus, aí não. Pode tirar uma palavra do Pode tirar a palavra. Sim, claro. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Mas ele ter feito isso com o meu vídeo, né? Picotar um vídeo e editar ele. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Mas ele ter feito isso com o meu vídeo, né? Picotar um vídeo e editar ele. Ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Nessa minutagem, por exemplo, o Nil Agra e o Vilela, que são desfavoráveis à lei e à condenação do Léo Lins, estão dizendo justamente isso. Às vezes não é o comediante faz um show, ele tem começo, meio, fim, e tem um contexto todo no show, a forma que a piada foi contada. Se você vê o show inteiro, você vai ver que não foi preconceito, que o cara não cometeu um crime ali. Mas se uma pessoa pega um trecho do show, corta, tira duas falas ali de contexto, corta, né? Ou seja, edita e posta na internet aquele trechinho, e aquele trechinho cortado, editado, pode dar a sensação de um preconceito, a culpa não é do comediante, é de quem fez aquele corte. E o Agra e o Vilela falam isso. E o Santinelli discorda disso. Mas o Santinelli concorda com outro comediante barbudinho, que tá ali do lado dele, que fala que depois que um comediante posta na internet, tá sujeito a ser recortado. E o Nil Agra fala, mas ser tirado de contexto? Aí o Santinelli fala, é isso mesmo, internet é isso mesmo, pô. Calma. Mas se ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Não, pelo amor de Deus, aí não. Pode tirar uma palavra do Pode tirar a palavra. Sim, claro. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. É isso mesmo que ser tirado de contexto. Sugerindo então que a culpa é do comediante. Porque o Santinelli ali está favorável à lei e à condenação do Léo Lins. O Nil Agra mais de uma vez fala, não. O negócio não é o cara postar um show preconceituoso. O negócio é o cara posta um show, tem um contexto, um começo, meio e fim, mas alguém vai lá, corta um trechinho da piada, picota aquilo, né, tira de contexto, seja por inverter a ordem, seja por tirar um pedaço, tirou de contexto. E posta na internet. Ali não é culpa do comediante, ali é culpa de quem fez a edição. E o Santinelli diz que não. Não. Postou na internet, tá público, e aí ele concorda com o Pedro Punk e diz o quê? Que uma vez que postou na internet, tá sujeito, tá passível de ser recortado, e o Santinelli vai lá e fala, é isso mesmo, internet é isso mesmo. Então veja bem, quando são as piadas do Léo Lins, e as piadas do Léo Lins são recortadas, editadas, tiradas de contexto, a culpa é do Léo Lins, e ele deve ser condenado e preso, deve ser responsável juridicamente. Agora, pro Santinelli, quando as piadas dele são recortadas, né, picotadas, que nem ele fala, editadas, tiradas de contexto, a culpa é de quem editou e recortou, e não dele que fez a piada. Veja como esse cara é hipócrita, como esse cara não sustenta nada do que ele defende. O cara vai para um debate, defende uma coisa, 3 semanas depois ele vai lá e fala outra na internet, e acha que tá abalando, vindo aqui falando que tá abalando. O próprio Santinelli, de 3 semanas atrás, refuta o Santinelli de hoje. O cara simplesmente editou um show meu de 9 minutos que está postado publicamente no meu canal. Mas ele ter feito isso com o meu vídeo, né? Picotar um vídeo e editar ele, pra mim já é o esperado. Aliás, eu vou até ver com o meu advogado agora. Será que dá pra processar ele por isso? Calma. Mas se ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Não, pelo amor de Deus, aí não. Pode tirar uma palavra do Sim, claro. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Mas ele ter feito isso com o meu vídeo, né? Picotar um vídeo e editar ele. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Mas ele ter feito isso com o meu vídeo, né? Picotar um vídeo e editar ele. Ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet. Mas é isso. Mas é o que mais faz, galera. Mas é o que mais faz. Como esse cara é um poço de hipocrisia. Você não precisa acreditar em mim, não, tá? Se achar que eu tô editando alguma coisa, veja essas minutagens aqui, você vai ver essas minutagens. O Nil Agra fala sobre a questão da edição de vídeo, disso ser o problema, e você tem que julgar o show inteiro, ver o contexto inteiro, não julgar um trechinho, um corte, ou uma picotada, né? Uma edição fora de contexto. O Vilela até fala, pô, mas e se o cara tirar 2 palavras fora de contexto? O Vilela e o Nil Agra vão nesse sentido, e o Santinelli e o outro rapaz, acho que é Pedro Pan, eles vão no sentido contrário, que não, o comediante tem que ter responsabilidade sim,
E o Sentinela ainda fala, né, quando a questão é sobre cortar, picotar, tirar do contexto, o Sentinela fala, é isso mesmo, internet é isso mesmo. Inclusive, já peço que você compartilhe esse vídeo, vendo a hipocrisia, a mentira que esse cara faz quando ele oculta parte do meu vídeo e traz aqui pra internet uma denúncia, vendo o mau caratismo desse cara, você, por favor, compartilhe esse vídeo, porque você vai ajudar com que a verdade seja entregue e esse verme seja exposto como canalha, cínico que ele é. Aí o Sentinela vem com essa postura de valentão, né, de que, pô, o cara tá me marcando todo dia no Instagram, posta nos stories dele pra galera dele vir me atacar, o cara tá há 3 anos falando o meu nome, inventando um monte de mentira a meu respeito, associando meu nome a práticas desonestas. O cara tem mais de 15 vídeos só falando meu nome nos últimos 3 anos. Aí eu vou lá e respondo uma vez, o cara fala, vou processar. Porra, não parece aquele valentão? Sabe aqueles lá que a gente via em filme de sessão da tarde, que fica batendo em todo mundo, a hora que alguém dá um tapa de volta, sai correndo com um tapa o diretor. Esse é o cagão do Sentinela. Não, o Sentinela é tão frouxo. Pra vocês terem uma noção, o cara foge do próprio show para não ter que encarar um oficial de justiça. Segundo o relato da própria Amanda Vettorasso e do assessor dela que estaria lá na entrada de um show do Thiago Santinelli com o oficial de justiça esperando o Thiago Santinelli, trecho esse, inclusive, que do meu vídeo o Santinelli não respondeu, como um frouxo que esse cara é. O oficial de justiça tava lá esperando para entregar ele pro Santinelli, uma peça judicial, e o Santinelli deixou de ir no próprio show. As pessoas ali que pagaram foram usadas como bucha de canhão, o cara deixou de ir no próprio show para não ter que atender um oficial de justiça. E o caso do Rodrigo Baltar, então? O Baltar vai lá e mostra até a carta precatória, né, do oficial de justiça dizendo que tentou várias vezes ir lá e contatar o Santinelli, que, segundo o influencer Rodrigo Baltar, esse Santinelli teria acusado o Rodrigo Baltar de racismo, segundo o Baltar, e o Baltar processou ele por conta disso. Só que aí, sempre que o oficial de justiça chega lá, no prédio do Santinelli, ele não tá, ou a porteira fala que ele não tá, ou o celular dele não atende, então o cara foge do oficial de justiça, o cara adora imputar má conduta nos outros, falar que os outros fazem coisas que os outros não fizeram, falar que os outros têm conduta desonesta, né, muito próxima de uma conduta até mesmo criminosa. Aí quando ele vai responder disso, ele foge, deixa de ir no próprio show, deixa de atender o oficial de justiça na própria casa, como um bunda mole, um frouxo que esse cara é. Então olha, cara, vocês viram aí, né, o cara mente, oculta trecho do meu vídeo pra fazer parecer que eu tentei imputar crime nele, né, o cara mente na cara dura. O cara é um puta de um hipócrita. Quando é com as piadas do Léo Lins, se elas são tiradas de contexto, picotadas, editadas e postadas na internet, a culpa ainda é do Léo Lins. Quando é com ele, a culpa é de quem editou, picotou as piadas dele. Então o cara é um puta de um hipócrita e um baita de um valentão, que na verdade é um peidão, né, um frouxo. Então assim, vendo um cara desse, eu espero que realmente essa seja uma das últimas, se não a última vez que eu falo o nome desse verme aqui na internet. Você que viu todas essas provas que a gente apresentou aqui, assim, na minha opinião, você tem 2 soluções pra isso. Ou você ignora esse mala sem alça, porque é isso, o cara faz isso pra chamar atenção, enfim. Ou você pode fazer igual eu fiz, começa a ver as coisas que esse cara fala em podcast, nos vídeos dele, e ver as coisas que ele faz na vida real. O cara fala uma coisa no podcast, mas aí 3 semanas depois vai lá e faz outra. Começa a perceber o quão incoerente e hipócrita é esse verme. Eu garanto que vocês vão descobrir até mais coisa do que eu, se bobear.